saindo? Boa noite, gente. Nós estamos aqui na Igreja C, nesse espaço que está sendo preparado para a gente poder ter essa conversa, né, todas as semanas com vocês. O nosso pode ser para que você possa, junto com a gente, buscar um pouquinho mais de conhecimento, entender um pouquinho mais do Senhor e fazer parte dessa família, né, de pessoas que vão morar no céu. Amém? Está saindo? Amém? Estamos falando. Pastora Juju, vamos conversar um pouquinho hoje. Para você que não sabe, eu e pastora Juju fazemos aqui na Ser, nós cuidamos da parte de aconselhamento. Nós somos as conselheiras da Ser. E nós recebemos, não é, muitas irmãs, muitos irmãos, muitas famílias, não é, que precisam de fato de uma ajuda, e nós recebemos essas pessoas. E o que nós temos visto, não é, dividindo com você isso, muita gente não conhece, muitos cristãos não estão ainda, não é, cientes de que existe maldição hereditária. Não é? A gente encontra muita dificuldade, não é? Porque na cabeça do cristão é assim: aceitei Jesus, o que era velho ficou lá para trás e agora eu vou seguir um novo caminho. Só que se esquece de que tem uma bagunça para poder arrumar, uma vida de pecado que precisa ser remida, que precisa ser renunciada, que precisa ser deixada na cruz. E muitas pessoas têm seguido o seu caminho levando um saco de lixo nas costas. Sem saber que Jesus já na cruz, né, já nos tornou livre. Agora a gente precisa entrar e se apropriar dessa vitória para verdadeiramente construir algo novo para a nossa família. Você está entendendo? Não é? Existe uma necessidade de remir a nossa história. E isso acontece não só comigo, não só conosco, mas muitos de nós vivemos uma grande parte da nossa vida do nosso jeito, não é assim? Sem Deus, a nossa maneira, do nosso jeito. E a palavra de Deus diz, não é, pastor? O que for ligado na terra será ligado no céu. Então, todas as vezes que cometemos um pecado, formamos uma ligadura de impiedade, diz a palavra lá em Isaías 58, né? Explica um pouquinho isso para os nossos queridos, não é? A necessidade de confessar pecados. Explica da necessidade da gente rever a nossa história à luz da Bíblia, não é? E confessar pecados. Explica um pouquinho. Ao longo da nossa história, tudo aquilo que a gente vive no reino físico, ela também constrói no reino espiritual, né? As minhas escolhas certas ou erradas, elas vão ter uma construção física e espiritual. E, consequentemente, ela vai ter um impacto físico e espiritual. Muita coisa que eu vivi, eu posso até não sofrer consequência, mas eu tenho geracionalmente filhos ligados a mim que vão receber uma herança. E agora eu tenho responsabilidade diante da palavra de Deus, de entender que eu tenho agora uma oportunidade de construir um novo legado. E como que eu faço isso? Revendo aquilo que eu liguei no inferno, aquilo que foi ligado. Muito pecado que a gente comete, a gente não tem noção de que está pecando. Mas quando a gente para... Porque também era no tempo da ignorância, a gente não conhecia Jesus, né? Mas a gente tem um reino que ele é espiritual, a gente pertence a um reino que é espiritual, e o diabo ele é extremamente legalista. Ele não quer saber se eu sabia que era certo ou não. Ele sabe que eu cometi um pecado e isso deu a ele um direito legal de entrar na minha vida e na minha linhagem. E ele vai usar todas as ferramentas que ele tem para me atingir e atingir a minha família. Pronto, amém? Para atingir a minha família. Então, agora, diante do Senhor, eu tenho as ferramentas e a arma necessária, que é a verdade que a palavra me garante,
para sustentar que eu posso sim tirar todo o direito legal que eu dei para o diabo, rasgar essa cédula e agora remir a minha história com o sangue Glória de Cristo, a Deus. através do sangue de Cristo. Glória a Deus, porque a palavra diz exatamente isso, que Jesus cravou na cruz do Calvário a cédula que nos era contrária, não é? Diz-se que quando um acusado, isso lá nos tempos, não é? Primórdios, quando alguém ia preso, havia um escrito, não é? Que seria colocado na cela ou no lugar, não é, da condenação daquela pessoa, onde todos os pecados ou os erros ou os crimes estavam ali descritos. Então, é maravilhoso quando Jesus diz tudo que pesava contra nós, ele cravou na cruz, ou seja, ele levou toda a maldição que pesava sobre nós, ele levou sobre si. Sim. Mas é necessário tomar posse. É isso que eu entendo assim como uma chave, não é, na nossa vida. A palavra diz que ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, mas eu não sou curada instantaneamente a partir do batismo, mas agora, porque sou filha, agora eu posso entrar no mundo espiritual e requerer aquilo que Jesus já conquistou. É lindo. É lindo, né? É muito lindo. Se todos nós, todos que são cristãos, eu falo todos nós como família, né? Família de Cristo, e todos que já tiveram encontro com Jesus, entender que você tem muito mais direitos do que simplesmente ir morar no céu, mas de desfrutar de uma vida plena aqui na terra, a gente não sofreria tanto. Porque o sacrifício de Cristo não me dá só uma passagem para o céu, mas ele diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. A vida em abundância é aqui. É desfrutar de uma vida de paz, é desfrutar de uma vida com saúde, é desfrutar de uma vida leve, sabendo que tudo aquilo que eu vivi e eu fiz agora está remido no sangue de Cristo e eu posso continuar deixando um legado abençoado para os meus filhos. Herança, né? A gente fala bastante quando a gente ministra, a gente fala muito sobre herança. Nós deixamos herança nos 3 níveis: físico, alma e espírito. No físico, não é? Nós temos as características de pais, de avós dentro da nossa linhagem. A alma também recebe uma herança, porque emocionalmente, não é? Nós recebemos um legado. Se você for ver, por exemplo, uma família de músicos, não é? Parece que está no sangue, não parece, isso está mesmo. É uma herança. Voz, quem tem uma voz linda, não é? Ou família que fala alto, todo mundo fala alto, tem algumas características, né, que são heranças emocionais. E espiritualmente, no espírito, nós só herdamos 2 coisas dos nossos antepassados: ou bênção, que é a consequência, o resultado de toda obediência que os nossos pais, avós, bisavós e tataravós viveram, ou nós herdamos maldição, que é o resultado da desobediência. Ou seja, a palavra do Senhor, ela é clara: eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então nós não podemos negligenciar. Tudo que está escrito para o nosso proveito está escrito. Sim. Nada está lá por um acaso. Deus não escreveu isso para a gente desconsiderar simplesmente, não é? E infelizmente, por não considerar esta verdade, muitas pessoas não entendem, tá? O que estão vivendo como resultado, né, de pecado dos pais. Isso é justo? Não é justo, não é, né? Justo. Mas é uma lei. Mas é uma lei. Uma herança, ela só é irrevogável se eu renunciar. Se eu não renunciar, eu vou recebê-la. Vou receber. Ela vai chegar até mim.
Perfeito, perfeito. Porque ela vai chegar até mim, né? Então eu preciso agora entender que tem algo, que eu recebi algo, uma herança que ela é direta, vindo de pais, avós, bisavós e tataravós, que a cada geração acrescenta ali os seus pecados e vai chegar até mim. E isso é o cordão, isso é a iniquidade, que é o cordão torcido, né? Então dos meus tataravós passou para os meus avós, dos meus avós para os meus pais e dos meus pais para mim. Até que alguém entenda que tem algo que está chegando. Exato. E renuncie, diz eu não quero, eu rejeito essa herança. É o que eu ia te perguntar. O que a gente faz com essa herança, pastora? Conta pra gente, aí explica o que fazer. Eu posso chegar e dizer eu não quero. Eu entendo que aquilo que eles viveram, o pecado que eles receberam e não... por não conhecerem a Cristo, não confessaram, não abandonaram, mas em mim esse pecado não vai ter mais força, porque eu me levanto e aplico o sangue de Cristo. Né? Eu aplico o sangue de Cristo entendendo que o que é um pecado, o que eles produziram, mas declarando agora que em Deus toda a condenação que pesava sobre mim eu renuncio e rejeito. Agradeço tudo de bom, todas as bênçãos que eu recebi, mas tudo aquilo que foi produzido pelo pecado, eu posso. Né? Como linhagem direta, está no meu sangue, então eu posso me levantar e dizer, não quero mais, não quero essa herança, não vou fazer parte e não quero que faça parte de mim e não vou deixar, né? Porque em mim, quando eu confesso, eu cancelo essa herança na minha vida e quando eu me arrependo desse pecado, entendi. Para os meus filhos, eles não receberão. Sabe, pastora, eu digo que eu entendi algumas coisas, a gente vai entendendo ao longo da nossa caminhada com Cristo, não é? Eu entendi o que é amar um filho, o que é amar um neto, nem tinha netos ainda, mas eu entendi que amor não é simplesmente, né, você falar que ama, ou dar presentes, ou cuidar, não é? Mas o verdadeiro amor é quando a gente semeia na eternidade. Sim. Quando a nossa vida é uma semente, até para os nossos filhos, não é? Eu entendi, porque o Senhor falou comigo dentro da palavra. Em Deuteronômio 7, a partir do versículo 12, eu estava orando pelos meus filhos, e ele me falou aqui no meu coração, e essa palavra, eu vou até ler, eu vou ler para você, é muito linda essa palavra, e falou muito ao meu coração, e fala até hoje, e eu já dividi essa palavra com bastante gente, viu? Tá aqui, olha. Porque é uma verdade, né? É uma verdade. Diz assim, Deuteronômio 7,12. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará, ele te abençoará e te fará multiplicar, e também abençoará os teus filhos. Aleluia. Tem palavra que diz, tem versão que diz, e também abençoará o fruto do teu ventre, ou seja, amar ao Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, cumprir a aliança que está proposta, que nós fizemos uma aliança, a gente simplesmente não virou crente, a gente não vira crente, ouviu? Viu? Presta atenção nisso. Nós fazemos uma aliança com Deus eterno. Nós empenhamos a nossa vida, a nossa palavra. O Senhor fez a sua parte na aliança, entregando o seu filho para morrer por nós na cruz. E nós fazemos a nossa parte na aliança, que é guardar os mandamentos do Senhor. Sim. A gente não aprende tudo de um dia para o outro. Não é dessa maneira. Não é? É de glória em glória. É de glória em glória, cada passo, cada novo tempo com o Senhor, não é? O Espírito Santo vai ministrando. Nós estamos numa escalada, eu posso dizer. Nós estamos escalando, não é? A alta montanha onde o Senhor está, até que possamos chegar nesse lugar com Ele. E a promessa é que Ele vai me amar por causa da minha obediência, fidelidade e aliança. Ele vai me amar, me abençoar, vai me fazer multiplicar, e o fruto do meu ventre será abençoado, o fruto do teu ventre Aleluia. Será abençoado. Então, Aleluia. Vale a pena, né? Esse entendimento, vale a pena mergulhar
não é no profundo da palavra de Deus, Aleluia, né, pastora? glória a Maravilhoso, Deus. né? E colher os frutos, né? O fruto, a verdade que a palavra produz, a gente começa a viver ela e você fala, glória a Deus. É uma verdade que a gente aplica e a gente começa a colher frutos disso, porque a gente começa a ver os nossos filhos sendo diferente, crescendo diferente, sabendo que sobre eles não pesa nenhum pecado, nenhuma maldição. Acho que não tem coisa melhor do que você poder olhar e falar, nossa, eu fiz hoje a escolha correta e o meu filho não vai sofrer. Isso é lindo, isso é lindo. E a gente tem passado essa verdade, nós temos dividido com muita gente, não é? Mães que às vezes nos procuram, e a gente sabe que nesse tempo tão difícil, não é? Tem se multiplicado, não é, pastora? Vícios, drogas, famílias, não é? Famílias inteiras sofrendo por conta de alguém que está num caminho torto, não é? Num caminho errado, não é? E a gente sempre, quando a gente vai ministrar, quando a gente vai falar, não é, com essas famílias, nós precisamos mostrar heranças espirituais. Nós precisamos falar a esse respeito, porque dentro de um túnel geracional, digamos assim, né? Eu chamo assim, eu enxergo como sendo um túnel, uma linhagem, não é? Eu estou aqui, mas eu sou filha da minha mãe, que é filha, que é filha, que é filha. Então, existe espiritualmente, né? No mundo espiritual, a gente pode entender que é uma continuidade. Sim. Que é uma continuidade. Então, para a gente tratar algumas coisas que estão acontecendo na vida de uma pessoa aqui, por muitas vezes a gente tem que voltar lá atrás. A gente tem que voltar lá atrás. Isso choca algumas pessoas, não é? Mas é uma necessidade. É uma necessidade. É uma necessidade. Porque às vezes você está tratando, digamos assim, paliativamente. Uma doença que tem uma raiz muito mais profunda. Às vezes é uma consagração, não é, pastora? É uma consagração, é uma entrega. Então, entender essa herança geracional nos dá a oportunidade de ir até a raiz de alguns problemas e cortar elas. Verdade. Ao invés de ficar tratando a folhinha amarela da árvore, a gente vai lá e coloca o remédio na raiz. E meu Deus. Inteira será sarada. É verdade, é verdade. Eu quero contar se você me permite, claro. Eu quero contar uma experiência. Isso foi maravilhoso. Uma querida, não é da cidade, não é daqui da nossa cidade. Ela me liga um dia, muito desesperada, dizendo, pastora, a minha filha de 6 anos está tendo pensamentos homossexuais. Família crente, todos crentes. E ela ficou desesperada, não sabendo, né? E agora, o que a gente faz com isso? Ela trabalhava, pensou em sair do trabalho para poder cuidar da filhinha, achou que a culpa era dela. E nós começamos a conversar e ministrava por telefone, que ela mora um pouco longe. E por telefone mesmo começamos a conversar. Depois de um período de conversa, ficamos sabendo ali que ela e o marido não estavam bem, não é? Sim. Não estavam, o casal estava um pouquinho desajustado. A gente está sendo delicada, né? E nesse desajuste, o casal não namorava mais. Quando ela disse, esse ano namoramos 2 vezes, não é? Aí a gente, como conselheira, você fala, epa, tem coisa aí. Aí apertamos mais um pouquinho, a palavra foi, pastora, o meu esposo, todas as noites eu vejo ele no computador com pornografia. Então, o diabo entrou dentro do casamento, na vida do casal, tirando a intimidade, jogando aquele marido para um lixo, né? Para uma sujeira, né? Para um abismo, porque pornografia, ela é extremamente maléfica. Se você não sabe, ela vicia mais do que cocaína. Sim. O estrago que ela faz no cérebro é maior que o estrago de uma
uma cocaína, não é? Ela traz consequências sérias para os neurônios, enfim. E por consequência, não é? Ela também estava numa prática ilícita, não é? Se satisfazendo, enfim. Ali, claro, não é, diante de todo esse pecado, uma porta muito grande aberta para demônios. Depois de trazer a consciência dela, o pecado dela e o pecado do marido, e que toda vez que se abre uma tela de computador ou celular para acessar pornografia, por aquela porta entram demônios. Eles entenderam, os dois se arrependeram. Entraram num tempo de arrependimento, o casamento foi restaurado, não é? Foi tirado o pecado, e aquela criança nunca mais teve nenhum ataque nessa área. Aleluia. Nenhum ataque. Olha, eu falo e me arrepia. Porque quantos jovens não estão vivendo consequência do pecado dos pais? Quantos jovens estão aí, não é? Você fala, é uma geração, não é, que está sofrendo um ataque muito grande na vida, na área sexual. Mas será que não são portas abertas pelos pais? Isso é forte, forte. Não é? Muito forte. Aí a gente entra também num conceito muito forte de amor, né? Sim. Amar é ter responsabilidade. Amar é ter responsabilidade. Porque às vezes a porta que está aberta não é nem porque você abriu, mas porque você não fechou. Uau! Alguém deixou e você não fechou, você não teve a responsabilidade. Porque muita gente diz assim, mas eu não fiz nada, mas eu não faço nada. Tá, você não faz, você não produz, mas você também não impede que aquilo que foi feito chegue. Uau. Então, eu tenho a responsabilidade, mesmo não tendo sido eu que abri a porta, eu tenho a responsabilidade de fechá-la, né? Porque em algum momento ela foi aberta, porque senão os demônios não viriam. Eu tenho essa responsabilidade. Ou seja, não é? Quando Jesus disse que nós devemos vigiar e orar. A vigilância faz parte da nossa vida cristã, não é? A vigilância faz parte da sua vida. Já foi? Já foi feito? Glória a Deus. Amém. Ok. Acho que nós vamos encerrar, então. Estávamos em teste, viu? Glória a Deus. Nós falando aqui e os meninos acertando todos os aparelhinhos aqui. Foi bom, pastora? Gostei. Glória a Deus. Uma duplinha aqui, essa duplinha é maravilhosa. Te amo. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima. Até a próxima.